Pessoal, eu sou a Érica, sou monitora de oftalmologia e hoje a gente vai falar sobre uma das duas questões que vocês responderam naquele formulário. E a gente vai concentrar hoje o nosso estudo na retinopatia diabética. A primeira questão, ela foi tirada do Hospital do Açúcar do Alagoas, residência médica de 2017, e a questão ela fala o seguinte: você se encontra de plantão em um grande hospital terciário como clínico e solicitar o seu parecer clínico para um paciente diabético que estava internado de urgência por grave complicação oftalmológica. Sendo a retinopatia diabética uma das principais complicações relacionadas ao diabetes mellitus e a principal causa de cegueira em pessoas com idade entre 20 e 74 anos, para ajudar no controle do paciente, você corretamente orientou que, letra A, o tempo de duração do diabetes e o controle glicêmico não se relacionam com a gravidade da retinopatia. Letra B, é fundamental que seja feito o controle glicêmico adequado para a prevenção e diminuição das complicações relacionadas à doença. Letra C, os pacientes submetidos ao controle intensivo não apresentaram redução no risco de desenvolvimento de retinopatia. Letra D, de maneira geral, a redução de hemoglobina glicada não leva a uma diminuição no risco de aparecimento da retinopatia, somente de sua progressão. Então, assim, galera, para a gente poder responder essa questão, a gente precisa entender um pouco sobre a retinopatia diabética. Então, com relação à epidemiologia, a gente sabe que a retinopatia diabética é a terceira causa de cegueira no Brasil, principalmente em adultos que estão ali na idade, né, que a gente chama de idade produtiva, entre 16 a 64 anos. E ela é encontrada também após 20 anos em mais de 90% naqueles que têm DM1 e entre 50% a 80% naqueles que têm diabetes tipo 2. Lembrar que a retinopatia diabética, ela é uma das complicações microvasculares mais comuns da doença diabetes mellitus, né? A gente sabe que o diabetes mellitus, ela tem várias complicações, sejam elas agudas, crônicas, micro e macrovasculares. Se a gente for avaliar as micro, a retinopatia, ela entra como uma complicação, junto com a neuropatia e a nefropatia. Com relação aos fatores de risco, a gente tem que saber que o tempo de doença, né, ali mais ou menos entre 5 a 10 anos de doença e a glicemia mal controlada, elas são um dos principais fatores de risco que inclusive determinam a progressão de doença, tá? Mas a gente também não pode se esquecer de outros fatores relacionados, como hipertensão arterial, idade do diagnóstico, puberdade, gestação, nefropatia diabética, sexo masculino, tabagismo, dislipidemia e obesidade. Tá? Esse estudo ele foi publicado em 2014 numa revista famosa de diabetes e ele teve como objetivo avaliar se o tratamento intensivo, né, do diabetes tipo 1 ele reduziria o início e a progressão da retinopatia diabética em relação à terapia convencional. E aí o que eles observaram nesse estudo? Eles viram que a terapia insulínica intensiva e precoce reduziu a incidência de retinopatia em 76% dos casos. Se vocês forem avaliar esse gráfico que mostra a incidência cumulativa de progressão da retinopatia diabética, até mais ou menos ali 3 anos de doença, né, e de tratamento, não houve diferença significativa entre o tratamento intensivo e o convencional. Mas se a gente, por exemplo, avalia ali 6 anos e meio de doença, 7 anos de doença, você percebe que já existe uma redução no risco de progressão, que chegou, no caso, até 76%. O que eles concluíram, no final das contas, com esse estudo? Eles mostraram que o tratamento intensivo, né, do diabetes, ele atrasa o início e retarda a progressão da retinopatia diabética e, obviamente, enfatizam que a necessidade de otimizar o controle glicêmico deve ser feito o mais cedo possível em pacientes com diabetes mellitus, tá? Por isso, a nossa questão, né, a resposta vai ser a letra B, porque fala, né, que é fundamental que seja feito controle glicêmico adequado para prevenir e diminuir as complicações relacionadas à doença, como demonstrou aquele estudo que a gente acabou de falar. A segunda questão, por sua vez, foi uma questão que eu elaborei
E aí ela fala que você é médico do posto de saúde Anastácio Magalhães e realiza fundoscopias periódicas em seus pacientes com doenças crônicas e que apresentam riscos de complicações. Quando você examina o fundo de olho da Dona Maria, você observa a imagem que está aí mostrada para vocês. E aí eu pergunto, descreva o achado encontrado e qual a sua principal hipótese diagnóstica a partir da análise desta fundoscopia. Para vocês responderem essa questão, vocês tinham que ter noção das diferenças da retinopatia diabética, porque ela pode ser classificada em retinopatia diabética não proliferativa e retinopatia diabética proliferativa. Para a gente fazer essa classificação, a gente tem que entender tanto as diferenças na fisiopatologia da doença, tão como as alterações fundoscópicas que existem entre essa subdivisão. No caso da retinopatia não proliferativa, a gente sabe que o aumento da permeabilidade capilar e a oclusão vascular, elas favorecem o aparecimento dessas alterações, tanto na precoce quanto na avançada. Então, se, por exemplo, a gente for avaliar as alterações fundoscópicas, a gente percebe que no caso da retinopatia precoce, a gente tem esses microaneurismas que correspondem a pequenos pontos vermelhos bem delimitados no fundo de olho. A gente também tem a presença dos pontos hemorrágicos e a presença de exudatos duros, que seriam pontos amarelados que correspondem à deposição de lipídio ali na retina. E a gente tem também os achados da retinopatia avançada, né, não proliferativa avançada, onde a gente vai ter presença de manchas algodonosas, que correspondem a áreas de infarto da retina. A gente também pode ter alterações de veias, hemorragia em chama de vela e, inclusive, circulação colateral, né, que aí a gente chama de anormalidade microvascular intrarretiniana. Já na retinopatia diabética proliferativa, a principal característica dela é a formação de neovasos. Lembrando que esses vasos formados, eles são diferentes dos vasos normais da retina. Eles são mais frágeis, então eles são mais propensos a terem hemorragia, né? E, obviamente, uma coisa que é importante lembrar para vocês, que as complicações relacionadas à retinopatia diabética, como hemorragia vítrea, como descolamento de retina, que eu vou mostrar lá mais para frente, ela está muito associada com essa retinopatia diabética proliferativa, tá bom? Aqui eu mostro para vocês um fundo de olho normal, porque para vocês avaliarem um fundo de olho diferente, né, vocês têm que conhecer o normal. Então, aqui, mais à esquerda, a gente observa a região da mácula e a fóvea, né? Logo que é esse pontinho mais escuro. E à direita, a gente tem ali o disco óptico, que está com as bordas bem delimitadas, a coloração ok, né? E a gente também percebe a passagem de vasos ali por dentro da retina, que seriam as arteríolas e as vênulas. Lembrando que as artérias, elas são menores que as veias, tá certo? Aqui é mais ou menos uma informação a mais para vocês se lembrarem, né? Do fundo de olho normal. Vamos começar agora falando das alterações relacionadas à retinopatia diabética. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês de retinopatia não proliferativa, onde a gente apresenta, né, na seta vermelha aí, hemorragias superficiais, e mais embaixo, na seta azul, a gente percebe essas manchas parecendo algodão, que a gente chama de exudato algodonoso. E ela está associada, né, a regiões de infarto retiniano. Já nessa imagem, a gente já tem, né, uma retinopatia diabética mais avançada, mais severa, onde a gente percebe na seta amarela aí, né, alaranjada, esses pontos brilhantes que correspondem a esses exudatos duros, que é a deposição de lipídio ali na camada da retina. A gente também tem pontos hemorrágicos, né, hemorragias, onde a seta vermelha está mostrando, e a gente também tem ali a seta verde mostra, né, a atrofia do disco óptico, porque quando você avalia ali, esse disco óptico ele está com uma coloração menos alaranjada, vamos dizer assim, ele está mais pálido, indicando ali uma provável atrofia óptica.
Agora, nessa imagem, o círculo preto, ele mostra pra gente edema na retina, certo? Principalmente ali na região da mácula. Se vocês forem avaliar no centro desse círculo preto, né, que eu coloquei, você tem ali a fóvea. Essa região, ela tá meio embaçada, né? Ela tá meio disforme. Então, como essa região ela tá embaçada, quer dizer que ele tem edema. Então, é por isso que a gente fala que essa imagem representa, né, uma retinopatia diabética não proliferativa com edema macular clinicamente significativo. A gente também observa os exudatos duros, que seriam esses pontinhos, né, amarelados, dourados, como eu já falei para vocês, e também pontos hemorrágicos, como é demonstrado na seta vermelha. Aqui já é a resposta da questão. A gente está diante de uma imagem que mostra para a gente retinopatia diabética proliferativa. Esses vasos, né, que são parecendo umas arvorezinhas, eles são neovasos. Lembrar que os neovasos, eles são frágeis, então o risco deles se romperem e formar hemorragia é muito grande, tá certo? Aqui nessa imagem, na região do disco óptico, a gente também tem proliferação de neovasos, como demonstra a seta preta. Já ali a seta azul, lá em cima, mostra uma região onde a gente tem uma mancha algodonosa, que a gente chama de exudato algodonoso, correspondendo de novo a infarto da retina. A seta vermelha já representa áreas de hemorragia e a seta lilás aqui embaixo, ela apresenta, né, dilatação venosa. Aqui a gente já tem, né, eu coloquei essa imagem para representar a hemorragia pré-retiniana na retinopatia diabética proliferativa, por conta da tração desses neovasos que são frágeis. E aqui, à direita, vocês percebem vários pontinhos, né, que correspondem a laser, tá certo? A áreas de laser, que é de fotocoagulação. Se vocês olharem mais em cima na seta preta, vocês percebem que tem regiões ali onde tem muito vaso formado, né? Que ali é uma região onde você tem neovascularização, mostrando para a gente que a gente está diante de um paciente, né, com retinopatia diabética proliferativa. Essas três imagens, por sua vez, elas já falam sobre as complicações, lembrando que essas complicações elas estão muito mais associadas à retinopatia diabética proliferativa. A primeira que eu coloquei aí para vocês é descolamento de retina tracional. Se vocês forem avaliar, a área de descolamento ela é mais esbranquiçada do que a área da retina em si, né? Então, essa área de descolamento é uma complicação que pode acontecer. Aqui a gente tem o que a gente chama de rubeose iridis, que seria a proliferação de neovasos que alcançam inclusive a íris. Ao redor da pupila, né, a gente tem essa formação mais avermelhada, que seria a rubeose, e aqui, por fim, a gente tem hemorragia vítrea, tá? Por conta, lembrar sempre que aqueles neovasos são muito frágeis. Então, assim, para responder a questão, a gente vai dizer que a alteração, né, o achado encontrado seria a formação desses neovasos, neovascularização, e a gente está diante de uma retinopatia diabética proliferativa. O diagnóstico, ele é feito através da fundoscopia, tanto que eu coloquei para vocês o oftalmoscópio, tá certo? E como é que a gente faz essa fundoscopia? Sempre que a gente fizer o diagnóstico de DM2, a gente já faz a fundoscopia, e no caso dos pacientes com DM tipo 1, você geralmente faz quando aquele paciente já é um pouquinho mais velho, acima de 12 anos de idade, e você avalia após 5 anos de doença, tá? Como não é possível a gente enviar todo paciente diabético para fazer fundo de olho, né? Principalmente quando a gente está pensando no sistema único e tudo, porque a gente ainda tem falta de oftalmologista, existem algumas recomendações para você fazer triagem da retinopatia diabética. Quando é que você vai ter que enviar aquele paciente, encaminhar aquele paciente para o oftalmologista, para urgência ou não, né? Ou quando é que você pode você mesmo avaliar aquele paciente com a fundoscopia seriada. Então, sim,
se esse paciente é diabético, o fundo de olho dele é normal, ou ele tem alterações que sugerem retinopatia diabética não proliferativa precoce, mas ele não tem nenhum sintoma, aí você pode você mesmo fazer a fundoscopia anualmente, tá? Então, revisão anual do generalista. Mas se você já tem uma retinopatia precoce, só que com sintoma associado, ou então você tem uma retinopatia avançada, ou então tem um edema de mácula, por exemplo, aí você já encaminha para o oftalmologista. Se você estiver diante de um paciente com retinopatia diabética proliferativa, com hemorragia, seja pré-retiniana, seja hemorragia vítrea, ou então complicações como rubeose iridis, ou então descolamento de retina, aí o encaminhamento ele vai ser ao oftalmologista e ele vai ser urgente, por conta do risco de cegueira, tá? Associado. A clínica desse paciente é uma clínica de baixa acuidade visual, que pode ser aguda ou crônica. Geralmente, essa baixa acuidade visual, quando aguda, ela é unilateral e está associada às complicações da retinopatia diabética, como hemorragia vítrea e descolamento de retina. Já a baixa acuidade visual crônica, ela é bilateral e assimétrica e associada ao edema macular. Além disso, o paciente ele pode apresentar essas metamorfopsias, que ele começa a ver essas linhas tortas, né? Onde era para estar reto, ele começa a ver mais torto, os escotomas centrais e também o borramento de visão. Lembrar, gente, que a clínica única e exclusivamente não faz o diagnóstico da retinopatia diabética. Você tem que associar ali um fundo de olho, né? Por quê? Porque muitas dessas situações aqui clínicas, elas aparecem também em outras patologias, como catarata, borramento de visão, escotoma central, metamorfopsia, que você pode observar no descolamento de retina e até inclusive na retinopatia hipertensiva. Então, sempre o fundo de olho ele tem que estar, né, o oftalmoscópio tem que estar na mão para você poder firmar ali o diagnóstico, tá certo? Para finalizar, com relação ao tratamento, sem dúvida a prevenção é a melhor estratégia. Lembrar que a triagem, né, ela possibilita o diagnóstico, essa triagem que você faz através do fundo de olho. O controle rigoroso, tanto da glicemia quanto da pressão, ela lentifica a progressão da retinopatia e o tratamento precoce, ele estabiliza a perda de visão. Então, quais são os tratamentos que hoje a gente tem, né? Laser terapia, vitrectomia e, mais recentemente agora, a injeção intravítrea de antiangiogênicos. No caso da laser terapia, que é chamada de fotocoagulação a laser, você geralmente indica, né, o oftalmologista, no caso, quando o paciente está com hemorragia vítrea ou com edema macular clinicamente significativo, até então, né, a vascularização, né? Então, ali dentro da retinopatia diabética proliferativa. Agora, se você já tiver uma forma mais complicada, uma hemorragia vítrea que você não conseguiu tratar só com laser, ou você tem o descolamento de retina, a vitrectomia via pars plana já é a terapêutica mais indicada. E atualmente a gente tem esses anti-VEGF, né? Que eles têm a intenção, o objetivo de inibir o crescimento de neovasos. Os principais exemplos são o bevacizumab e o ranibizumab, tá? E a principal indicação deles é para edema macular clinicamente significativo. Você faz essa injeção intravítrea mensal por 3 meses e avalia se o paciente ele teve uma melhora bacana, né, da formação desses neovasos. Então, você pode continuar fazendo a aplicação por até 12 aplicações, né? Mas você sempre, a cada 3 meses, tem que fazer uma avaliação para ver se essa injeção ela está sendo importante para inibir o crescimento do neovaso ou não, ok? Então, gente, foi mais uma revisão mesmo para vocês poderem estudar para a prova. Lembrar que todos os textos didáticos, eles estão disponíveis em nosso site, que é www.ligaoftalmo.wordpress.com. Na seção de material de apoio, na parte ali de patologias oculares, vocês podem baixar o texto atualizado de retinopatia diabética. Todas as tabelas, todas as informações, todas as imagens que eu coloquei aqui estão lá nesse texto. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu e a Ana,
né, que somos a monitora de vocês, estamos dispostas a tirar. Tá bom, gente? Então é isso, muito obrigada e até mais.